Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Posso usar você sempre, sempre tudo. Você precisa conversa, você Olá, puxa, você precisa conversar. Boa noite, não. boa noite, graça e paz. Graça e paz. A gente vai dar um tempinho para o pessoal ir entrando e aí a gente já começa a aula. Basta você. Basta você. Basta você acontecer coisa pessoa. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Oi, Paula, oi, Ed. Boa Bem, noite. Bom, não, estamos pegando uns minutinhos aqui nesse começo e aí esperar o pessoal entrar e a gente já começa. Pessoa. Você coisa, pessoa, coisa. a gente entendeu tudo, viu, Dri? Entendemos. Tá lendo aqui a Bíblia. Bom, vamos começar?
E aí o pessoal vai entrando aos poucos. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, e aí acho que dá um tempinho a mais para o pessoal ir entrando. Gente, muito prazer. Meu nome é Edinho, as pessoas me chamam de Ed, algumas pessoas me chamam de Edinho. Eu sou professor do IBQ Educação e é a minha primeira aula, então por isso que eu entrei no grupo agora e mandei o link agora para vocês, mas vou acompanhar vocês hoje nessa aula. E acho que vai ser um tempo muito proveitoso, um tempo muito bom da gente compartilhar um pouco da Bíblia. Obrigada. E aí, como que vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Alguém quer trazer alguma consideração? Alguém quer falar alguma coisa sobre as últimas aulas que ficou aí pensando durante essa semana, esse final de semana? Não? Sem ideias, sem crises, dúvidas, comentários? Então, a gente vai começar. E aí, Tem sido boa, as aulas têm sido muito boas, a gente tem um aprendizado muito grande. bom, bom, bom. É, esse novo formato está nos permitindo um baita aprendizado, né? E uma baita interação bacana. Então, vou começar então a aula. Vou explicar mais ou menos um pouquinho para vocês o que eu preparei, para vocês não serem pegos de surpresa. Então, primeiro, a gente vai ter um momento onde a gente vai conversar um pouquinho. Quero ouvir vocês um pouco sobre um material que eu trouxe aqui, que eu preparei. E aí, se vocês quiserem, eu peço desculpas que eu estou me adaptando aqui à plataforma do Zoom, que faz tempo que eu não uso o Zoom, mas aqui tem um chat, onde o Mário já mandou boa noite. Boa noite, Mário. Aqui tem um chat, caso algum de vocês queira, eu vou deixar o chat aqui aberto, caso algum de vocês queira estar sempre se manifestando pelo chat, pode ficar à vontade, que eu vou estar sempre lendo, sempre que possível. Então, eu vou começar então nesse momento onde a gente vai bater um papo sobre um material que eu preparei. Depois eu vou explicar um pouco da aula, de qual que é a proposta da aula. Hoje o tema é um tema muito interessante, é um tema que vai complementar, né? Vai ser mais um degrau na escada do que a gente já está construindo. Então, hoje vai ser um momento muito bacana. E, e depois desse momento mais de explicação, depois desse momento mais de aprendizado, aí a gente abre de novo para a gente poder conversar, para a gente poder bater papo. Então, vamos começar. Separei um material para a gente começar mais interativo. Então, peraí, deixa eu primeiro compartilhar aqui, que eu preparei um. Hum, e aqui, o que que eu faço? Aqui eu abro a apresentação, e eu compartilho isso aqui. Vocês estão todos conseguindo ver o que eu estou compartilhando na tela, que é um slide, está escrito Sansão e Dalila, folclore algo mais, que é o tema de hoje. Tadã! É esse o tema de hoje, gente. Só que aí agora eu fiquei sem o chat. Já consegui abrir, tá resolvido. Pronto. Então, gente, tem o bate-papo aqui do lado, caso vocês queiram mandar alguma coisa. É, esse é o tema da aula de hoje e eu preparei um conteúdo um pouco interativo. Eu tenho esse slide aqui, que é como o que eu vou usar para dar aula, mas antes a gente vai torcer para dar certo, a gente vai assistir um vídeo que eu separei, que acho que vai ser importante para a gente começar. Então, esse vídeo, qual que é a proposta aqui, né? Qual que é a ideia? Antes, só falar aqui rapidamente, a gente tem isso daqui como sendo o livro que a gente está estudando, né? De certa forma, que a gente está estudando a Bíblia, mas a gente está estudando principalmente seguindo o ritmo das aulas baseado neste livro aqui. Então, caso algum de vocês queira pesquisar, caso algum de vocês queira comprar, é um pouco disso que a gente está seguindo para fazer os nossos estudos bíblicos, né? Acho que isso é interessante. É um livro do teólogo Carlos Mesters, Deus Onde Estás, uma introdução prática à Bíblia, que é o tema que a gente está estudando aqui, é o livro que a gente está lendo aqui. Então, o que que eu estou pensando aqui com essa primeira parte interativa? É um exercício de análise. É um exercício para a gente analisar. É um pouco. Já que a gente já teve. Eu vou parar de transmitir minha tela agora. Já que a gente já teve 3 aulas,
sem contar a aula magna, a gente já teve umas 3 aulas, eu acho que é uma boa, a gente já está em um momento interessante para fazer um exercício. É como se fosse um exercício, né? Estamos aqui num curso, né? Seria como se fosse um exercício. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar play. Eu vou voltar a compartilhar minha tela daqui a pouco, só um instante. Vocês podem ir me dando feedback também, de repente, tipo assim, o áudio, a imagem, qualquer coisa eu vou me ajustando aqui, beleza? Hum, ok, tá. Vamos ver se eu consigo compartilhar agora. Bom, todos estão vendo. Eu não tenho certeza se todos estão ouvindo. Em tese era para vocês ouvirem, mas eu vou dar play no vídeo e a gente vai se conversando, tá? Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisam que eu dou um jeito, vejo o que eu faço aqui. E naquela fábula de Juízes 15, versículos 15 a 16, qual a sua opinião? Algo relacionado aos X-Men? Aquilo lá é só uma mitologia que o pessoal desenvolveu. Aquilo lá não é verdade, aquilo lá nunca aconteceu. Para quem não sabe, em Juízes 15, versículos 15 a 16, fala da história de Sansão, e onde ele é atacado por filisteus. E aí diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, ele estava amarrado, e aí aquilo, isso aí está no versículo anterior, né? Ele simplesmente ficou livre das amarras, com elas se desfizeram como linho queimando, e aí ele pegou uma queixada fresca de jumento, e com essa queixada de jumento ele acertou e matou 1000 homens. Pegou uma queixada e matou 1000 homens. Aí você vai falar, eu acredito, para com as drogas. Primeiro que não tem Deus, não existe o Espírito do Senhor, não tem nada disso, né? Fora que, obviamente, Sansão jamais existiu. Vamos lá. Agora vai ficar bom, gente. Eu quero ouvir vocês, eu quero saber, ouvir, ler pelo chat aí de vocês. Esse vídeo é um vídeo de uma pessoa que não faz parte da nossa fé, claramente um vídeo de alguém que está debochando, está falando de uma certa forma ali sarcástica, enfim. No final ele até fala, não existe Deus, inclusive Sansão nunca existiu, uma coisa bem assim, até agressiva de certa forma, né? Quero saber o que que vocês acharam. Quero saber o que vocês acharam. O que que vocês acharam do vídeo? O que que esse vídeo produziu em vocês? Que sentimento? Vocês ficaram com raiva? Eu vou começar. Eu confesso, vou começar a confissão de pecados aqui. Eu sinto um pouco de raiva quando eu vejo alguns vídeos assim. Porque são vídeos que claramente a pessoa ela tá assim debochando, ela não tá fazendo um debate sério, ou ela não tá fazendo um debate assim é, consciente, ela tá claramente fazendo um ataque, né? Esse tipo de ataque me deixa assim um pouco com raiva, mas ainda assim, com pouco, não é bastante. Então, ainda tá tudo dentro do controle. É isso, eu acho que queria ouvir de vocês o que, que esse vídeo traz para vocês, o que vocês acharam das provocações que o cara fez, aparentemente. Eu passou um pano para a esquerda. Alguém já tomou a palavra? Eu ouvi alguém falando, mas eu não consegui entender exatamente o quê. Se O alguém... microfone aí, pelo amor de Deus. Eu tô arrumando, calma, meu filho. Ah, Oi, Jussara? é, Paula? Pode tá. falar, então, Paula. Eu vou seguir, então. É nítido o ar de deboche, né? E nítido que alguém que não é cristão. Mas, sobretudo, alguém que possivelmente leu a Bíblia não com o olhar de interpretação que a gente está trazendo nesse curso. Alguém que leu como um livro que conta uma história, um fato histórico, né, uma tentativa de colocar numa realidade, num tempo sociocultural, num tempo cronológico, que nitidamente não é possível, né? O que eu aprendi das 3 aulas anteriores é mais ou menos isso. Não precisa ser tão verossímil a ponto de eu dizer Sansão existiu, ele se chamava Sansão, tinha 1,70, tinha isso, tinha aquilo. O importante é entender o que o escritor daquele livro está querendo trazer
de oportunidade para a gente, como cristão, entender qual foi a situação, como Deus interveio, como eu posso lidar hoje, né? Trazer para hoje esse ensinamento. Então, óbvio que não é possível matar 1000 pessoas com uma queixada de jumento, né? Mas o que eu interpreto, né, quando fala que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão? Né? O que quer dizer? Que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, que ele teve uma inspiração, que ele teve uma coragem divina? O que eu interpreto daquilo? A literalidade, eu acho que é um grande erro do cristão, do não cristão também, né? Sobretudo, de tentar colocar literalidade nos textos, porque nunca vai encaixar 100% nesse tempo sociocultural, histórico, cronológico que a gente está. É Bom, muito isso. bom. Alguém quer falar um pouco mais? Antes de alguém se manifestar, podem ir pensando aí, eu vou só reexplicar um pouco do vídeo que a Gisele mandou no grupo, que a internet dela travou, ela conseguiu, acabou não entendendo o vídeo. O vídeo é de um homem um homem respondendo uma pergunta de alguém que perguntou para ele na internet, enfim, ele possui um canal no YouTube, enfim, e aí alguém fez um comentário fazendo uma pergunta, ele foi responder. E aí a pergunta era sobre Sansão, né? Sobre a história de Sansão, sobre os feitos de Sansão, os feitos que Sansão realizou, os feitos heróicos, né, feitos grandiosos, e aí esse homem, ele responde dizendo, debochando de início, né, falando, até parece que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento, que é uma história que está lá em Juízes, no livro de Juízes, a gente não vai entrar nessa história especificamente, mas a história está lá no livro de Juízes, e, enfim, ele debocha um pouco e depois ele acaba revelando, assim, falando, então, mas é que isso obviamente é mitologia, isso são mentiras. Aí ele fala, na verdade, o Espírito do Senhor não se apossou de Sansão porque não existe Espírito do Senhor, porque não existe Deus e porque no Sansão também não existiu. E aí ele encerra o vídeo assim. Então, só explicando aí para quem não conseguiu entender que deu uma travada, o vídeo é nesse tom, assim. E eu peguei justamente por ser um vídeo bem provocante, bem estranho, assim, esquisito. Cala a boca, Alguém quer... eu, Pode falar. Jaqueline. Assim, é um pouco chocante, né, para a gente ouvir um tipo de vídeo desse, mas eu não sei se me choca mais uma pessoa influenciando outra do que a pessoa procurando sobre a Bíblia nesse tipo de canais, né? Sem referência, sem saber quem é a pessoa, que a gente vê que claramente que é um ateu, que não acredita, além de não acreditar, porque conheço pessoas que são ateus, mas não debocham, né? E esse daí já vai para avacalhar mesmo. Então, assim, pessoas estão fazendo pergunta para ele por quê? Porque quer conhecer a Bíblia, esse é o melhor método né? De você não tem referência, você não sabe de onde que é, se faz parte de uma comunidade de fé. Mas também entendo que eu sou convertida recentemente. Lógico que eu não nasci numa família cristã porque eu não morei com a minha mãe. Mas minha avó era crente, minha mãe era crente. Mas a família que eu morava não conhecia nada de Jesus, né? Uma... E em vários lugares, então, entendo que as pessoas que não têm essa referência do que é Jesus, quando em algum momento se sente perdida, elas vão em qualquer lugar, e que é muito triste, né? Então, assim, vejo das duas maneiras, assim, de impacto da raiva, mas também compreendo que do outro lado, será que eu não debochei quando eu não acreditei também, quando minha mãe falava? Eu demorei mais de 40 anos para ter uma conversão, né? Feliz é daquele que já nasce num lar cristão, que já cresce sabendo, e muitas das vezes, mesmo crescendo num lar cristão, é, cai em piadinhas em rodas de conversa, ou se omite, não defende Jesus como deveria omitir. Então, eu vejo desses lados assim. Muito bom, muito bom. Alguém mais quer trazer algum apontamento? Posso falar, Edinho? Pode falar. Eu, na verdade, eu não sinto raiva, sabe?
eu sinto assim mais pena dessa pessoa do que raiva, né? Porque, infelizmente, é uma pessoa que não teve um encontro com Deus, né? Por isso que ela não acredita. Então, Jesus foi zombado enquanto ele esteve aqui. Então, não é nenhuma novidade, hoje em dia, alguém continuar zombando dele, né? Pena que eles influenciam outros, né? Mas cada um segue o caminho que quer. Deus não obriga ninguém a crer nele, né? Essa é a minha opinião. De fato. Mais alguém? Mais alguém tem mais algum apontamento? Alguma coisa que esse vídeo causou em vocês? Inclusive, antes, só para fazer um comentário, no vídeo da pessoa tem uma carinha assim, um emoji, porque eu que coloquei, porque depois dessa nossa aula ela vai para o YouTube, e aí para, né, a gente não está fazendo nenhum ataque pessoal à pessoa, nem nada do tipo, a gente está justamente reagindo àquilo que ele falou, enfim, aquilo que ele trouxe, o quanto que a gente. E aí a gente vai falar agora na aula, né, enfim, que a gente concorda, que a gente não concorda, enfim. Mas é esse exercício. Alguém mais quer exercitar essa análise aí? Bom, então acho que vamos então. Vamos para a parte mais. Vou explicar algumas coisas para vocês. E aí, caso sintam que precisam falar alguma coisa, podem me chamar, podem pontuar alguma coisa que a gente vai parando aqui conforme for necessário. Pode ser? Vou voltar a compartilhar minha tela. Caso algum de vocês não esteja vendo bem, caso algum de vocês não esteja. A Jaque mandou aqui. Me vi também na posição contrária quando debochamos de outras crenças. Tem isso também, né? Acho que isso também reflete um pouco na gente. Nem é o tema da aula, mas acho que tem isso também, né? Quanto que às vezes a gente pode, até sem querer, sem maldade, mas a gente pode se colocar nessa mesma posição em relação a outras crenças também. Mas bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, me deem feedback se vocês estão vendo o slide, se vocês estão entendendo. Não sei se eu fiz do melhor jeito para compartilhar de tela assim, de aula online, mas a gente vai aprendendo juntos. Ok. Esse, então, é o exercício proposto. A gente viu um vídeo. E por que que eu propus esse exercício? Porque essas aulas, elas acabam servindo para a gente exercitar essa análise, de certa forma crítica, não só da Bíblia, não só da leitura da Bíblia, mas o quanto que essas aulas nos ajudam também a olhar para os nossos arredores, né? Para a nossa realidade. Não sei se vocês algum dia não vão esbarrar com alguém falando uma coisa parecida com isso, zombando de uma certa forma, ou nem tanto no tom de zombaria. Muitas vezes a gente encontra pessoas até honestas, pessoas que realmente têm dúvidas honestas e que têm questionamentos honestos. Essas aulas abrindo um pouco, expandindo um pouco esse tema da Bíblia como uma chave de leitura da realidade da vida, a Bíblia servindo para a gente ler e viver a nossa vida, ela abre um pouco os horizontes para a gente olhar para a Bíblia e olhar para a vida. Inclusive, olhar para a Bíblia como se ela fosse uma janela através da qual a gente lê a realidade. Então, isso é uma ferramenta muito interessante que esse curso nos dá. E aí, é um exercício de análise. Então, por isso que essa foi a primeira ideia proposta. Vamos seguir rememorando algumas coisas que a gente já aprendeu um pouco neste curso. Então, eu vou falar só rapidamente, porque isso vai conectar com o que a gente tem para falar hoje. Primeira coisa, a gente falou algumas vezes, não exatamente com essas palavras, mas que a Bíblia não é um artigo científico. A Bíblia não se propõe a ser um manual de técnicas, um manual de técnicas de como convencer a Deus, ou técnicas de como entender, ou técnicas de como técnicas detalhadas. Não é um manual técnico, não é sequer um tratado de teologia sistemática. Isso também é um ponto interessante, mas que a gente fala mais para frente. Estou dando até talvez aqui um spoiler de alguma aula que a gente vai ter mais para frente. Então, peguem aí, já anotem. Mas a Bíblia não é um artigo científico, a Bíblia não é sistemática, ela não tem essa proposta. A gente aprende muito, e não porque alguém malvado ou mal intencionado nos ensinou, mas por conta do desenvolvimento da história da igreja, enfim. A gente aprende muito esse gráficozinho que está aqui no na tela de vocês. A gente aprende muito que a Bíblia surge como? A partir de Deus, que revela uma palavra ao seu profeta, e aí profeta, sacerdote, enfim, o escritor. E esse profeta, esse escritor, ele escreve um livro.
e entrega este livro ao povo. E aí o povo, a gente lê aqui, entende-se, o povo hebreu, e entende-se também, de certa forma, nós, porque esse livro chegou até nós. Então nós estamos aqui na posição de quem? De quem escreveu? Não, nós estamos aqui na posição de povo, que está recebendo este livro. E percebam vocês que uma primeira coisa, assim, esse dentro dessa lógica, a gente fica numa posição passiva diante da Bíblia, né? Porque a gente apenas recebe ela. Inclusive, tem um outro gráfico que eu não coloquei aqui, mas que é um outro gráfico esse gráfico eu tirei de um livro muito interessante que também aborda a questão da Bíblia. Tem um outro gráfico que adiciona entre o livro e o povo o magistério. O magistério é o quê? Sou eu. É o professor. É o pastor. É o que vai explicar a Bíblia para os leigos que não a compreendem. E entra-se numa posição assim de, olha, você não tem capacidade de entender, então deixa eu te contar o que é. Então ainda tem um outro intermediário. Assim, você percebe que Deus está distante do povo. E que, nesse sentido, a comunicação de Deus com o povo, ela só acontece entre muitos intermediários. A gente não aprende isso exatamente assim, mas essa é a percepção que a gente tem da Bíblia. Inclusive, essa percepção, ela é tão real que ela gera coisas como esse vídeo que a gente acabou de ver. Por que que será que o autor desse vídeo, a pessoa que está falando desse vídeo, precisa dizer que Sansão não existiu e que Deus também não existe? Porque ele não está só querendo descredibilizar a Bíblia em si, ele está querendo descredibilizar todo esse sistema. Então, inconscientemente, mesmo que ele não tenha isso aqui em mente, talvez ele tenha, talvez os ateus tenham um curso também de não Bíblia, em que eles falam como a Bíblia não é verdade, eu não sei. Mas eles têm aqui, talvez eles tenham um esqueminha desse, mas se descredibiliza todo esse sistema porque isso está um pouco na cabeça das pessoas. As pessoas têm mais ou menos noção, consciência disso. Pelo menos a gente age assim. A gente age como se a Bíblia fosse alguma coisa que desceu dourada dos céus, pronta, ou a gente entende que alguém escreveu, mas ainda assim, Deus sussurrou no ouvido e a pessoa escreveu, e aí a gente é o povo, a gente apenas recebe, a gente apenas lê. Mas o que a gente tem aprendido nesse curso, que eu acho que é importante sintetizar isso, e que a gente vai continuar sempre pontuando sempre batendo nessa tecla, sempre pontuando isso, é que a Bíblia é a memória viva de um povo. E é a partir do povo que se lê a Bíblia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Bíblia ela é fruto de um processo histórico muito longo, um processo cultural muito profundo. E esse processo histórico longo, esse processo cultural denso, que a gente procura entender, que a gente estuda bastante para entender, ele é um processo que não exclui o povo. Ao contrário, ele é um processo que parte do povo. Como assim? Como assim? Vamos lá. A gente tem o Êxodo, por exemplo. O Êxodo que é, assim, é o segundo livro da Bíblia, mas dá para a gente dizer que é o primeiro. Gênesis funciona na Bíblia como se fosse um prólogo, como se fosse uma introdução. Êxodo é o primeiro livro da Bíblia no sentido de introduzir o conteúdo que a Bíblia vai tratar ao longo de todas as suas páginas. E Gênesis serve para a gente dizer, inclusive, você vai ler Gênesis acaba quando? Quando começa Êxodo. Gênesis serve justamente para, olha, é isso que aconteceu antes do Êxodo, só para você entender o Êxodo. Tem Gênesis, mas o Êxodo é o ponto de partida. Por quê? Porque é onde o povo descobre qual é o nome de Deus e ao que Deus se propõe. Qual o projeto de Deus. Então, a gente vai ter em Êxodo, por exemplo, o Deus libertador. O Deus libertador. O Deus que liberta o povo hebreu da escravidão no Egito. Essa é a pedra essa é a pedra fundamental onde os profetas, onde os sacerdotes, onde Jesus, onde os apóstolos vão bater sempre quando eles precisam falar de quem é Deus. Deus é o Deus libertador. Deus é o Deus que liberta. Só que aí, depois do Êxodo, o povo tem dúvidas. O povo tem dúvidas. Inclusive, a transição de Josué para o livro que a gente vai falar hoje tem o Êxodo, aí tem Levíticos, Números, Levíticos, Números, eu não lembro qual é a ordem, mas enfim, tem Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, que é o livro que a gente vai falar hoje, que a gente vai falar um pouco de Sansão. A história de Sansão está no livro de Juízes. A transição entre Josué e Juízes é o povo tendo dúvidas. Lá no capítulo 2 de Juízes vai dizer que o povo
a geração que foi liberta do Egito se esqueceu do que Deus tinha feito. E surgiu uma nova geração que não conhecia os feitos de Deus. Está no capítulo 2 de Juízes. Então você tem aqui o povo tendo dúvidas. O povo esqueceu quem é Deus. O povo esqueceu. Uma geração não passou direito para outra, ou esqueceu de passar, ou enfim, passou, mas também a outra não quis aprender. Enfim, o povo tem dúvidas. As situações mudam também. Então agora não tem mais Egito. Se não tem mais Egito, para que eu preciso de um Deus libertador? Olha só, então começa a surgir dúvidas. E é nas dúvidas que surge o livro. E mais profundamente, mais completamente, a Bíblia. Mas a gente está falando, vai surgindo cada livro. Cada livro vai surgindo de uma dúvida. Os profetas surgem por quê? Enfim, está tendo corrupção dos reis de Israel. Como que Deus se comporta diante disso? É uma dúvida. Surge o livro. O livro dos reis, crônicas, o livro de Isaías, o livro de Jeremias. Aí, exílio. Vem o exílio babilônico. O povo fica longe da sua terra. Como que a gente vai adorar Deus longe da nossa terra? Ezequiel, Daniel, profetas que vão atualizar uma palavra muito forte, mas vão relembrar, vão trazer de novo essa memória que ela é viva. Que ela é viva. E aí eles se recorrem ao quê? Ao Êxodo. Muitos dos profetas estão citando justamente o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Esse Deus, e aí falam o que esse Deus traz para hoje. Então, a gente tem o livro servindo justamente para rememorar, para relembrar a experiência que esse povo teve com Deus. Então, perceba, a Bíblia, ela não surge de Deus revelando algo com o povo, mas o povo tem uma experiência com Deus, e a partir dessa experiência se escreve um livro. Surgem dúvidas, se escreve um novo livro para que se relembre essa experiência. Então, a gente tem aqui, a partir desse livro, desse novo livro que surge, desse escrito que surge para rememorar essa experiência do povo com Deus, o povo segue caminhando. Tem dúvidas? Relembra, volta na memória, volta naquilo que aconteceu, volta na história que você já ouviu desde que você era criancinha, na escola dominical, volta na história que você já ouviu milhões de vezes, mas está lá, volta lá. Por quê? Porque é a memória viva de um povo. É a memória viva desse povo, e desse povo do qual hoje a gente faz parte. Se torna um povo que não é mais étnico, não é mais um povo, culturalmente localizado. Agora se torna um povo que caminha a partir dessa memória. Essa introdução que eu estou fazendo, ela é importante justamente porque a gente está fazendo isso de novo. A cada novo tema que a gente trata aqui no IBQ Educação, a cada nova aula, a cada cristão que se reúne novamente para se debruçar sobre a Bíblia e estudar, a gente está fazendo isso de novo. A gente não escreve novos livros. Vou fazer um adendo aqui, está passando o caminhão do lixo na rua. Se ficar muito barulho, enfim, eu vou tentar falar um pouco mais alto, mas, enfim, ele vai passar rapidinho. Eu tenho atenção muito fraca, gente. Enfim, a cada cristão que se reúne para estudar o livro, essa memória continua viva. A cada cristão que se junta com 2, 3, 4, gente, vamos ler a Bíblia, essa memória continua viva. Então, é por isso que a Bíblia não é um artigo científico, porque não importa a riqueza de detalhes, ou a riqueza geográfica, a riqueza biológica, a riqueza de detalhes físicos, fisiológicos, de, poxa, como que Josué parou a lua, como que o mar se abriu, como que a cobra falou, Isso não é o essencial. O essencial é que essa memória continue viva. O essencial é que essa memória continue viva, porque ela é uma memória coletiva. Ela é a nossa memória, ela é a memória de um povo. Então, por isso que é a partir do povo que se lê a Bíblia. Vou dar um exemplo. Os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que a gente tem 4? A história de Jesus não é a mesma? Não era só Jesus, que viveu, que é o dono da história, ter escrito um livro dizendo, olha, eu nasci em tal ano, eu acredito que é isso, isso e isso. Inclusive,
eu já cansei de dar aula em escola dominical, a gente fazer essa brincadeira, né? Porque quando a gente se debruça para ler a Bíblia, surgem essas questões. Por que que Jesus não já deixou anotado que horas que era para a gente começar o culto, que horas que era para a gente, quantos minutos tinha que ter de pregação, quais hinos que eram os corretos de cantar? Por que que Jesus não deixou tudo isso esquematizado, né? Já seria mais fácil para a gente, até porque a gente busca isso na Bíblia, a gente busca justificativas para isso, achando que a Bíblia é esse livro de manual, assim, de como ser crente. Perceba, como ser crente, não como ser cristão. Então, como ser um religioso? A Bíblia vai ser esse manual? Não vai ser esse manual. Tem 4 evangelhos, porque quando Marcos, que foi o primeiro a escrever, quando ele escreveu, estava acontecendo uma coisa no Império Romano. Aí ele escreve, gente, o evangelho de Jesus, para vocês lembrarem que Jesus é isso, 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 ele é o nosso Salvador, por tal, 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 tal motivo, porque vocês estão com dúvidas sobre esse momento que a gente está vivendo do Império Romano. Quando Mateus vai escrever, já está em outro momento. Aí Mateus pega o texto de Marcos e fala, tá, mas esse texto aqui, Mateus, ele tinha acesso ao Evangelho de Marcos. Por que ele não falou, gente, vamos ler o Evangelho de Marcos aqui? Não, 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 pera. Entendi. Evangelho de Marcos aqui. Mas o Evangelho de Marcos é o mais antigo. O de Mateus é o segundo mais antigo. Mas não é que falta, mas a gente está com outras dúvidas. A gente está com outras dúvidas. Eu andei com Jesus. Eu sei que Marcos falou aqui, tá certo o que ele falou, mas eu vou acrescentar respostas para essas dúvidas. Surge o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas, num outro momento completamente diferente, onde Lucas vai pegar também. O Evangelho de João, então, que é o último, que é o mais distante de todos, João, já aos, sei lá, aos 90, 100 anos de idade, que foi mais ou menos quando ele escreveu o último evangelho, que é o último dos 4 que foi escrito, que é o mais diferente de todos, justamente por ser o que foi mais tardiamente escrito. Quando ele vai escrever esse evangelho, um outro cenário, um cenário de perseguição parecido com o dos outros, só que é uma nova perseguição. Antigamente, num dos outros evangelhos, se não me engano, é no de Mateus, só se perseguia os cristãos. Eles não podiam realizar culto, mas eles podiam ser cristãos na deles, só não podiam realizar culto. E era só em Roma, só na cidade de Roma, não era no resto do império. Agora, no Evangelho de João, já se persegue em todo o império. João não mora em Roma, João mora na Ásia Menor, que é onde hoje é a Turquia, e ele tem que escrever um novo, porque agora está tendo perseguição generalizada. Ou seja, é o que está aqui no nosso diagrama. Dúvidas que o povo tem, onde necessita-se de respostas e Deus faz ouvir a sua voz de novo, relembrando, rememorando aquilo que o povo já sabe, mas que precisa de novas respostas para essas dúvidas. Então a gente faz um curso para reler a Bíblia de novo, de novo, de novo, e aí para aqueles que talvez sejam novos convertidos ou aqueles que são convertidos há algum tempo ou não são convertidos, mas não frequentavam durante a infância a igreja, talvez não vão ter essa percepção disso que eu vou falar agora, mas para aqueles que já são crentes desde criança, gente, a gente lê a Bíblia há quanto tempo? A gente vai em escola dominical há quanto tempo? A gente, sabe, se debruça sobre esse livro e fica lendo as mesmas histórias há quanto tempo? Porque, se fosse um artigo científico, a gente lia uma vez e acabou. É a memória viva de um povo. É para se ler e reler e ler e reler. Essa introdução aqui, a gente já falou sobre isso, vocês já discutiram sobre isso com o pastor André, com o César, com o Alex. Isso daqui é só um apanhadão para a gente entrar no nosso tema. Uma introdução. Gente, o livro de Juízes, ele se torna livro, de fato, nesse mesmo contexto. Nesse mesmo contexto. O que era o livro de Juízes antes? O livro de Juízes era... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu queria dar um exemplo prático para vocês. Não vou conseguir dar um exemplo prático, mas se vocês lembrarem de algum exemplo, por favor, comentem. O livro de Juízes eram contos. Contos, perceba, contos não são mentiras. Eram histórias que se passavam oralmente, se passavam verbalmente. Era a história que o pai conta para o filho antes de dormir. Era a história que se conta no jantar de família. Era a história que se conta para dizer, inclusive tem isso na própria história de Sansão, era a história que se conta para dizer, olha,
O nome desse lugar é tal por causa dessa história. Era histórias que as pessoas passavam verbalmente, que as pessoas contavam verbalmente. Por que que isso é importante? Porque os estudiosos que se debruçam sobre o livro de Juízes conseguem pegar em como as frases são montadas, em como as histórias são elencadas, conseguem pegar que isso era uma coisa oral, que isso era uma coisa verbal, que se passava de pai para filho, de amigo para amigo, de geração em geração. Porque essas histórias elas são colocadas de uma forma, às vezes elas não encaixam tão bem, mas elas são uma história montadinha, fechada. Às vezes elas têm rimas entre si, então a rima ajuda você a lembrar, ajuda você a rememorar. Então, a rima, o fato de ter rimas, o fato de ter canções no meio, às vezes são indicativos de que eram histórias que eram passadas de pai para filho, que eram histórias verbais, que eram contos que as pessoas, contos populares, eram contos populares. E pausa aqui na explicação. Gente, às vezes eu falo muito rápido, porque eu me animo com o que eu tô falando. Então, assim, se você tiver muito rápido, você fala, Edinho, volta, fala de novo, explica de novo. Você pode falar de novo, repetir essa parte. Por favor, podem ficar à vontade, podem me interromper a hora que vocês quiserem, porque eu me animo muito, sério. Às vezes eu vou assim, enfim. Então, esses contos, eles formam hoje o livro de Juízes, mas em uma época passada eles estavam separados. O que acontece? Aqui no slide vocês estão vendo uma imagem de um rei chamado Rei Josias. Esse Rei Josias, ele foi o último rei bom de Judá. Foi o último rei bom. Por que o último rei bom? A gente vai ver lá nos livros das crônicas dos reis, a gente vai ver acho que, se não me engano, Segunda Crônicas. A gente vai ver a história do rei Josias como um rei que trazia reformas. O povo estava se distanciando de Deus, os líderes estavam se corrompendo, eram líderes pecaminosos. O que que a gente faz? Vamos fazer uma reforma religiosa, vamos voltar a estudar a lei de Deus, perceba a palavra que eu estou usando, voltar a estudar a lei de Deus. O que isso nos lembra? Isso nos lembra Isso nos lembra de rememorar. Vamos relembrar o que Deus fez no passado. O Josias promoveu isso. O rei Josias promoveu isso. Depois dele veio uns reis meio capenga aí, que acabaram, inclusive, levando Judá para o exílio de vez. Mas Josias foi o último rei bom. E essa reforma religiosa, essa reforma moral, essa reforma de se voltar para Deus que ele fez com o povo, é uma reforma onde vários dessas histórias, que eram contos antes, vão ser escritas, justamente para você guardar essa memória, para você finalmente materializar isso que era só passado de pai para filho. Então isso é muito importante. Parte dessa retomada é você poder, então, relembrar isso que Deus fez, você poder relembrar isso o tempo todo, porque vai estar escrito, porque a gente vai poder guardar, porque a gente vai poder passar para alguém, porque mesmo que alguém esqueça agora, tem lá, então é só ir lá e relembrar. O livro de Juízes vai surgir nisso, junto com alguns outros livros da Bíblia vão surgir nesse mesmo contexto, mas o livro de Juízes vai surgir disso. Então o livro de Juízes exemplifica muito bem esse esquema que a gente acabou de falar, do porquê que a Bíblia tem tantos livros, ou quais são as formações de alguns livros da Bíblia. O livro de Juízes é um exemplo perfeito disso. Ele surge daí. Então, lá na época dos Juízes, que foi um período ali depois da libertação dos hebreus, depois da conquista da terra, então eles vão para a terra prometida, depois de vagar 40 anos no deserto, eles vão para a terra prometida, eles entram na terra, precisa haver um processo de conquista, porque a terra era habitada por outros povos, então tem um processo de habitação, de escolher terras, de dividir as terras entre cada clã, entre cada tribo, então você tem ali todo esse processo acontecendo. O livro de Juízes é depois que esse processo está finalizado, todo mundo já está na sua terra, todo mundo mais ou menos, mas enfim, a gente não vai entrar nisso, porque é muito detalhe. Mas todo mundo já está mais ou menos na sua terra, os hebreus já têm as suas plantações, já têm as suas terras para eles ararem, para eles colherem, para eles cultivarem. Então, algumas pequenas cidades começam a aparecer, então você tem esse processo acontecendo. O livro de Juízes não foi escrito nessa época. O livro de Juízes foi escrito anos depois, na época do rei Josias. Isso invalida o livro, agora o livro é mentira, agora o livro nada mais faz sentido, porque ele não foi escrito logo depois que aconteceu, ele foi escrito anos depois? Não. Até porque
Bom, tem vários argumentos para dizer como isso não invalida. Isso foi, inclusive, o processo de vários livros da Bíblia. Os evangelhos não foram escritos logo depois que Jesus morreu, eles foram escritos anos depois. Mas tem uma coisa só que eu vou citar que já é uma prova de que o livro de Juízes é mais confiável do que muita coisa por aí. Gente, hoje em dia a gente vive numa geração que é chamada de geração TikTok. É a geração da internet, a geração do vídeo, a geração das telas. A gente está conversando aqui digitalmente, a gente está conversando por uma tela. A nossa geração tem uma capacidade de armazenar memória, de armazenar informações muito menor do que os nossos pais, do que os nossos avós e do que dirá da época do Rei Josias. Essas pessoas, elas tinham, e também tinham, essas culturas tinham técnicas, como eu disse, para guardar grandes textos. Então, as crianças hebreias, elas decoravam os textos da lei de Deus. São 600 e eu lembrava desse número, agora me fugiu, mas são 600 e alguma coisa de leis que eles tinham que decorar, e eles decoravam. Como que eles decoravam? Eu não conseguiria, já me saio aqui, eu não conseguiria decorar toda a lei de Deus. Como que eles decoravam? Eles decoravam porque eles tinham técnicas para isso e porque os tempos propiciavam isso, proporcionavam isso para eles. Hoje em dia não é porque a gente tem uma cognição menor, mas é que para que eu vou lembrar, por exemplo, da minha aula, se a minha aula está aqui na minha frente? Entendeu? Eu sei mais ou menos, tanto que eu estou, inclusive, fugindo bastante aqui, mas, enfim. Eu sei mais ou menos do que eu estou falando, mas, assim, eu não perco o fio da meada, mas a minha aula também está aqui, né? Eu não preciso lembrar de todos os passos dela, de todos os tópicos que a gente vai abordar. Então, a gente tem, assim, se você assistiu um filme, mas tem uma fala que eu adorei, mas eu esqueci dessa fala. É só você voltar lá, o filme tá lá. No caso, se você esquece a história de Sansão, por exemplo, naquele tempo, acabou. A história de Sansão não teria chegado pra gente. Então, o contexto histórico permite que essas histórias que eram passadas de pai para filho, verbalmente, que pra gente parece uma coisa muito, nossa, mas vai se perder, né? Não se perde, se mantém boa parte da essência da história, porque era necessário, senão a coisa desanda, sabe, de maneira muito absurda. Senão ninguém lembra de nada, senão todo mundo esquece de tudo, e aí vira tudo um grande. A gente tem, então, o livro de Juízes passando por esse processo de ser contos passados verbalmente para se tornar um livro escrito. E aí ele é escrito nessa época do rei Josias. Uma coisa importante dizer para essa época também, que vai ajudar a gente a entender um pouco, é que esse livro de Juízes, ele é um livro com vários heróis, né? Os juízes que está dizendo aqui, eles são heróis. Sansão foi um juiz. E o termo juiz, ele é traduzido na nossa Bíblia como juiz, mas não é exatamente isso. Eles julgavam também as questões do povo, mas principalmente eles tinham o dever de liderar o povo militarmente, às vezes, de gerenciar algumas questões ali dessa vida mais camponesa, porque eles eram camponeses, viviam da terra, viviam da sua plantação, seus gados, enfim. Então, esse livro, ele é escrito focado nos juízes por um motivo. O rei Josias foi o último rei bom de Judá. Como assim? O rei Josias, e outros líderes ali em volta dele, que também estavam se esforçando nessa reforma do povo, nessa reforma religiosa. Esse rei, ele é identificado com os juízes. Ele é para dizer que ainda existem lideranças boas. Olha só, o rei Josias é um rei bom, depois de muitos reis ruins que a gente teve. Então, olha só como existem lideranças boas. Esse livro, ele é um convite para que o povo olhe para o rei Josias, e para que o rei Josias também olhe para os juízes e se inspire na experiência que eles tiveram com Deus. Principalmente por causa de uma coisa. O rei Josias e o povo de Israel nessa época, o povo de Judá, sofria com o ataque de um império, o Império Assírio. E isso vai ser muito importante. Se vocês têm que destacar alguma coisa aí na mente de vocês, vocês têm que anotar alguma coisa, anotem isso. Na época que o livro de Juízes foi escrito, o povo era dominado, era atacado por um império chamado Império Assírio. Que, inclusive, o rei Josias foi o último rei bom de Judá, por quê? Depois dele vieram alguns dos reis ruins e culminou
culminou no exílio do povo. O povo perdeu todas as suas terras porque os assírios, os babilônicos no caso, mas aí é outro povo, mas os assírios e, enfim, logo depois os babilônicos tomaram toda a terra. Eu estou falando dos assírios porque no caso do rei Josias especificamente ainda era o povo mais poderoso. Mas na própria história do rei Josias você vai ter os egípcios como um império muito forte. Olha só, os egípcios de Moisés, anos depois de Moisés, lá com o rei Josias, tá? Os egípcios ainda como um império muito forte. Tinha os assírios que estavam fazendo esses ataques ao povo hebreu. E tinha os babilônicos, que é o que eu citei aqui sem querer, mas eles estavam surgindo e se tornando mais fortes. Então você tem 3 grandes impérios na época do rei Josias. Como que isso vai espelhar a importância de Juízes? Não é que o livro de Juízes foi escrito por causa desses impérios, mas o livro de Juízes se tornou importante porque ele responde uma pergunta. Qual pergunta? Essa parte aqui, enfim. A Bíblia é uma resposta de esperança às dúvidas do povo. É aqui que eu devia falar. Qual é a pergunta, qual é a dúvida que o livro de Juízes se torna importante porque ele acende uma esperança para essa dúvida? Combate ao imperialismo. Os impérios que eu acabei de citar, eles estavam assediando politicamente, militarmente, o povo de Israel. No livro de Juízes, você vai ter Sansão, que aí a gente está entrando na história que a gente vai abordar hoje. Eu não vou recontar a história, porque vocês sabem da história. A gente sabe da história, a gente conhece um pouco a história de Sansão. Mas, inclusive, a história de Sansão está escrita nos capítulos 15 e 16 do livro de Juízes, caso vocês queiram acompanhar. Mas quem é Sansão? Para quando você for ler a história de novo, e para quem já leu, por favor, quando sair daqui, leia essa história, que é uma história muito boa. É uma história muito, muito gostosa de ler, de acompanhar. E para quem não leu ainda, por favor, corre lá para ler a história de Sansão. Sansão é um líder militar do povo hebreu. Ele é um líder que combate um grupo. Aí, os filisteus, que eram uma nação cananeia. Calma. Muita coisa acontecendo, certo? Vamos lá. O povo hebreu, eles eram, nessa época de Sansão, na época dos juízes, eles eram um povo de organização tribal. O que isso significa? Tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo de Dan, tribo de Manassés, tribos com nomes. Cada um tinha a sua tribo. A palavra tribo, inclusive, não é nem a mais exata. A palavra mais exata é clã, como se fossem clãs, famílias, grandes famílias que, na verdade, não são mais parentes, mas eles têm um ancestral em comum. Enfim, tribos. Pessoas que vivem e se identificam como um grupo. Mas eles não eram todos do povo hebreu? Sim, eles eram todos do povo hebreu. Todos foram libertos, inclusive, por Deus lá no Egito. Mas eles tinham essas divisões entre si. Eles tinham essas divisões. Inclusive, eles tinham sotaques diferentes entre si. Existiam sotaques diferentes dentro do povo hebreu nessa época. Então, a gente vai acompanhar Sansão, que era um líder do povo. Inclusive, foi um líder que unificou, de certa forma, as tribos para lutar contra esse inimigo em comum. Mas ele era da tribo de Dan, especificamente. Então, a gente vai ter ele combatendo o que especificamente? Por que a história dele é tão marcante? Por que ele era um dos contos populares que corria na época que foi inserido no livro dos Juízes como sendo importante? Porque a gente tem os filisteus devastando a região de Sansão e a região de Sansão morava. Os filisteus não eram um povo como os hebreus que se organizavam em tribos. Os filisteus eram um povo que se organizavam em cidades-estado. Calma, vamos com calma. Quem quiser voltar aí e rememorar as aulas de história da época do ensino médio, os povos antigamente, muitos deles não se organizavam em países, em nações, se organizavam em cidades. Essas cidades, elas tinham tudo, bandeira, tinham hino, eram realmente verdadeiros países. Mas eram países que ficavam concentrados em cidades, eles não precisavam ter um território muito grande. Então, eles dominavam o território, sim, claro, mas a cidade era o ponto mais importante, mais importante. No Brasil, por exemplo, a gente tem várias cidades.
Lá, não. Cada cidade tinha o seu rei, cada cidade tinha o seu exército. Então, por isso eram chamados de cidades-estado. Cada cidade era separada, apesar de ser de um povo. Mas perceba, vamos relembrar que eu acabei de falar que o povo hebreu, ele estava ainda formando as suas cidades. Ele estava nesse estágio de organização que ainda é um estágio tribal. O povo filisteu estava no estágio mais avançado de organização. Então você tem a nação dos filisteus, as cidades-estados dos filisteus, dominando o povo hebreu. Essa é assim que começa, inclusive, a história de Sansão. Os filisteus dominaram o povo hebreu. E aí Sansão vai combater o quê? Os filisteus, o império filisteu. E aí, nessa época, a gente ainda não tem essa palavra especificamente, império, mas já é um tipo do que a gente conhece hoje como imperialismo. É uma dominação de um estado maior para com um estado menor, um estado que não tem capacidade de se defender. Então, Sansão, ele está nesse contexto. E aí a gente começa a entender por que que a história de Sansão faz coro com o que estava acontecendo na época que o livro de Juízes foi escrito. Por que que o povo está precisando voltar para lembrar da história de Sansão para a ponto de escrever um livro sobre essa história que corria na boca do povo? Mas precisa escrever um livro para todo mundo lembrar. Porque o rei Josias e o povo de Judá estavam lidando com o Império Assírio da mesma forma como Sansão teve que lidar e combater os filisteus. E aí, eu vou dar um exemplo de conto popular aqui. Eu vou abrir um parêntese, na verdade, né? Mas eu vou dar um exemplo de um conto popular, porque uma das coisas que a gente ouviu de crítica no vídeo que a gente analisou sobre a história de Sansão é que é uma história muito exagerada, né? São 1000 homens com uma queixada de jumento. A queixada é um osso desse tamanho aqui, talvez, dependendo do animal, não tenho certeza, acho que até menor. É um osso que é da parte de baixo aqui do maxilar, é um osso que Sansão, em tese, ele pegou esse osso e bateu em 1000 homens. É uma coisa assim. E aí tem a questão no final da história de Sansão, ele derruba um templo inteiro, tem uma questão de levar as portas da cidade nas costas, de uma cidade inteira. A porta de uma cidade era uma coisa gigantesca, levar nas costas. Você tem, então, essas coisas que assustam, que assombram. Tanto que Sansão é tido como um tipo de herói, né? Ele é muito forte, ele salva o povo, enfim. Sobre esse tipo de crítica que se faz à história de Sansão como sendo exagerada, portanto é mentira, vou ler um trecho do texto que está no livro que a gente está usando para montar as aulas, que é o livro do Carlos Mesters, Deus Onde Estás? Introdução da Prática da Bíblia. Eu vou ter que ler porque é uma história longa, mas olha só que interessante. Se vocês precisarem que eu repita depois, mas eu vou tentar ler bem devagar, para a gente todo mundo entender. Sobre a pressão dos nazistas, um movimento de resistência, perceba, a gente está falando de uma coisa mais recente. Um movimento de resistência explodiu uma pequena ponte. O povo comentava o fato e contava uns aos outros. Era uma alegria poder contar tudo aquilo. Aliviava a tensão e mantinha a esperança. Fazia ver que existiam forças que atuavam a favor da liberdade que todos ansiavam. Mas, à medida que a história da ponte corria, de boca em boca, a ponte crescia de tamanho e adquiria dimensões fenomenais. O autor usa esse trecho de uma historinha para exemplificar isso que eu vou explicar agora. Chega alguém para você e fala, nossa, eu ganhei R$ 1.000, eu achei R$ 1.000 no chão, ok? Tu fala, nossa, achou R$ 1.000 no chão, caramba, que bom, você fica muito animado, eu vou contar essa história pro resto da minha vida, porque o meu amigo achou R$ 1.000 no chão, ok? Passa um ano, você vai contar, alguém fala assim, nossa, eu achei R$ 1 ali, aí você fala, sério, nossa, eu tive um amigo uma vez que achou R$ 10.000. Você fala, mas 10, não era 1.000? Sei lá, você esqueceu, ou você tá tão animado que você fala R$ 10.000.
Aí chega para uma outra pessoa, daqui depois de uns anos, e a pessoa fala: Nossa, nunca mais achamos dinheiro no chão, né? Depois que chegou o Pix, a gente nunca mais achou um realzinho, uma nota de R$ 5, nunca mais, né? E aí o pessoal já tá rindo porque né, gente, que falta que faz. Nunca mais achamos dinheiro no chão depois da invenção do Pix. Aí você vai falar o quê? Nossa, eu tive um amigo uma vez que ele achou R$ 100.000 na rua, acredita? Nossa, mas não era R$ 1.000? Ok, mas já passou tanto tempo, você está animado também, enfim, você conta. Você está mentindo sobre a história do seu amigo? Não necessariamente, porque dentro do contexto que você está falando, faz sentido, né? Ele achou dinheiro na rua. E a pessoa está falando de achar dinheiro na rua, então faz sentido. Agora, você está tão animado que você aumenta o número. E aí o autor, ele não está querendo dizer pra gente, as pessoas que cantaram a história de Sansão pra gente estão aumentando o número. Não é isso. Mas que a gente precisa pensar que esses números, eles não são aquilo que a gente tem que se apegar na história. Não é sobre ter matado 1.000 homens, a história. A história não é. O autor não está querendo escrever pra gente, olha que legal, teve um hebreu que ele matou 1.000 homens. Legal, isso é incrível. Não é. Não é como se a história de Sansão fosse um filme de super-herói. Dos Vingadores, do Batman, do Super-Homem, que a gente assiste porque a gente quer ver que legal, que divertido, ele vencendo e ele é muito forte, ele segura um carro na mão. A história de Sansão não é sobre isso. Então, e aí, acho que esse exemplo ele pega bastante, eu gostei de trazer ele por conta disso, porque é um conto popular, é um conto popular. Então, é uma coisa que corre de boca em boca. E muda, não por um sentido ruim, de que as pessoas estão mentindo, as pessoas estão te enganando, mas muda porque as pessoas estão felizes, porque as pessoas estão animadas. A história da ponte fala de um povo que estava sofrendo com a dominação dos nazistas e a ponte foi explodida justamente para libertar eles. Então, toda vez que eu vou contar a história dessa ponte, eu quero exaltar as pessoas que nos libertaram. Então, eu falo, nossa, era uma ponte de 1 quilômetro, não era uma ponte de 5 quilômetros, não era uma ponte de 10 quilômetros. Não é porque eu estou tentando te enganar, é porque eu estou feliz. Então, tem esse mesmo contexto ajuda a gente a entender um pouco a história de Sansão. E aí, ajuda a gente a entender também, e a gente já está se encaminhando um pouco para o final da nossa aula, ajuda a gente a entender também o que que isso tem a ver com a gente. O que que a história de Sansão tem a ver com a gente? Porque Sansão, ele combatia o imperialismo. Ele combatia o imperialismo. E a gente tem o rei Josias pensando aqui, nossa, tenho que lidar com os assírios, como que eu vou fazer? Livro de Juízes. A gente tem, deixa eu passar aqui, a gente tem Jesus, a história de Jesus. E olha só onde a história de Jesus está inserida dentro do contexto histórico e cultural. Durante a dominação de um dos maiores impérios que já existiu, o Império Romano. A Andrea falou uma coisa muito boa. Isso lembra muito telefone sem fio. É uma dinâmica muito parecida, exatamente. É uma dinâmica muito parecida. No telefone sem fio é engraçado, né? Porque é uma brincadeira, é um jogo, então acaba sendo engraçado, mas é interessante como demonstra justamente esse processo. Então a gente tem, na época de Jesus, onde o livro de Juízes já estava escrito, já tinha o livro de Juízes, a gente tem Jesus falando também sobre o imperialismo. O imperialismo. Jesus tem que a todo momento se ver com questões sobre o Império Romano. Ele combateu o Império Romano da mesma forma que Sansão combateu os filisteus? Não. Mas a gente sabe, a partir da história dos apóstolos, que o conflito dos cristãos com o Império Romano ele vai crescendo. Ele vai crescendo. E por mais que os cristãos não se propõem a combater o Império Romano nas armas e na violência, assim como Sansão combateu os filisteus, mas eles propõem a combater a dominação romana de outras formas, com outras armas, outras armas, isso que a gente está fazendo aqui, ó, outras armas, se reunindo em catacumbas, se reunir dizendo que não há outro rei além de Jesus, então se não há outro rei, César, o imperador do Império Romano, César, acho que não tem vez para ele. Então os cristãos também estão lidando com o imperialismo. Olha só, faz sentido para esses irmãos que viveram lá atrás relembrar a história de quem? De Sansão. A gente acabou de falar de um exemplo, por exemplo. A Alemanha nazista. A Alemanha nazista foi um grande império que devastou uma parte da Europa
uma coisa que os próprios europeus já faziam na África, por exemplo, só que eles não estavam esperando que isso fosse feito na Europa. A Alemanha nazista fez isso na Europa, né? Cometeu um genocídio da população judaica, inclusive, que aí já começa a ter muita conexão com o que a gente está falando. E a gente tem esse pastor que eu coloquei aqui, Bonhoeffer, pastor que decidiu que era parte do compromisso com Cristo que ele tinha lutar e combater a Alemanha nazista. Era parte do compromisso que ele tinha. Ele se organizou, ele entrou em células da resistência, ele ajudou a tirar pessoas de dentro da Alemanha, pessoas que estavam sendo caçadas, até o ponto de que ele chegou a se organizar, a se envolver num plano para matar Hitler, que era o líder da Alemanha nazista. Olha só, mas como que um pastor, um cristão pode fazer isso? Talvez ele tenha lido e se inspirado no Deus que ajudou Sansão a combater o imperialismo que devastava as suas terras. A gente vai vendo, então, se construir uma razão para a história de Sansão estar ali. Existe uma razão. Existem situações históricas onde a gente pode ler a história de Sansão e se colocar no lugar. A gente pode ler a história de Sansão e se colocar no lugar. Não para fazer as mesmas coisas, não para copiar. Tem um autor que foi de onde eu tirei os diagramas que eu mostrei antes, aqueles diagramas de Deus, o profeta, a Bíblia e o povo. O autor desse livro, ele fala uma coisa muito interessante. Esses exemplos do povo da Bíblia não é para a gente copiar e fazer exatamente a mesma coisa. Mas é porque eles têm um valor lá dentro que nos ensina, né? Nos ensina o que é certo e o que é errado. Nos ensina de que lado Deus está. Nos ensina o que Deus é contra, o que Deus abomina. Uma coisa que Deus abomina, o imperialismo. A dominação do mais forte sobre o mais fraco. E aí a gente pode falar do nível individual, sim, a gente pode falar de uma pessoa mais forte que vai lá e domina o mais fraco, a gente pode falar de bullying. Mas o que Sansão estava enfrentando era uma dominação, um imperialismo político. E aí, eu peguei um exemplo aqui, mas é importante a gente poder falar sobre isso. E eu peguei uma bandeira aqui, mas a gente pode falar de outros países também. A gente chega na gente. Hoje existe um império, existe mais de um império. Mas eu peguei esse daqui especificamente porque no Brasil ele nos influencia muito. Existe um império hoje que comete também atrocidades. Vou dar só um exemplo aqui. Para quem não sabe, uma coisa que eu não falei na minha apresentação, mas acho que era importante. Eu sou professor de história, então, enfim, eu preciso falar sobre isso aqui, eu preciso botar isso aqui, porque isso aqui é muito importante para... É assim que eu consigo esse tipo de informação que eu vou falar agora, mas enfim. Isso é muito importante para a gente entender o nosso papel hoje. De repente, a gente está sofrendo também com um império. Os Estados Unidos da América, eles influenciaram, isso tem matérias, isso tem livros de história, eles influenciaram diretamente as ditaduras que aconteceram aqui na América do Sul, incluindo a nossa brasileira. A ditadura brasileira ela só aconteceu porque houve o financiamento da CIA com a Operação Condor. Inclusive, vocês podem pesquisar no Google. Existe uma operação da CIA justamente para impedir que, enfim, esses países se organizassem, esses países tivessem suas próprias decisões, esses países tomassem as suas próprias decisões. Não. Tudo precisa ser da maneira como a gente quer. Estados Unidos da América dizendo isso. Então, financiaram ditaduras, a ditadura argentina, a ditadura chilena e a ditadura brasileira, por exemplo. Só alguns exemplos. E eu não vou ficar pincelando isso aqui muito, porque nem é a proposta da aula. Mas isso aqui é para abrir um pouco a nossa mente, para de repente a gente poder olhar para a história de Sansão aqui e aqui olhar o jornal, talvez. Olhar o que as notícias estão dizendo. Olhar o que está passando aí pelo mundo. O que está se passando. Essa história de Sansão é muito legal. Mas e aí? Como que ela afeta a minha vida? Como que ela afeta a nossa vida? O que ela me ensina? O que ela ensinou para o rei Josias? O que ela talvez influenciou no que Jesus queria passar para os seus discípulos? O que ela chegou a ensinar, talvez, o nosso irmão Bonhoeffer, lá na Alemanha nazista? O que ela pode nos ajudar hoje a compreender o que está acontecendo, a se posicionar sobre as coisas que acontecem no mundo?
Então, a gente tem, eu só tô citando um aqui, que é um ponto da história de Sansão. Se você for ler, você vai achar vários outros. Porque a história de Sansão está nos ajudando, então, a entender uma coisa específica. Uma coisa específica aqui. Algumas outras provocações que eu vou fazer para vocês. Tirando agora a parte do imperialismo, que é uma coisa que a história de Sansão influencia muito. A gente começa a pensar sobre a relação que ele teve com Dalila. Vou botar uma provocação aqui para vocês. Depois a gente pode conversar mais sobre isso no grupo. A ideia aqui é provocar mesmo vocês, para vocês conversarem. A gente pode conversar sobre isso daqui a pouco, inclusive. Mas a gente pode conversar mais disso no grupo depois, se vocês quiserem. Se vocês quiserem um tempo para pensar nisso. Dalila, na história que a gente lê lá em Juízes, capítulo 16, em nenhum momento diz e Dalila foi lá e ela optou por entregar Sansão. Pra gente que vive no século XXI, hoje a gente tem muito essa leitura e a gente aplica ela um pouco na Bíblia, que é a leitura do todo mundo tem escolha. Todo mundo tem escolha. Pra gente, todo mundo tem escolha. Mas na sociedade que a gente vive, isso é uma realidade. Entre aspas. Mas já é uma realidade. Na sociedade em que Dalila vivia, será que ela tinha todas as escolhas possíveis? E eu não tô nem entrando aí no mérito do que a gente pode pensar, se ela e Sansão realmente eram apaixonados ou não, enfim. Mas a Dalila é colocada numa posição de quem é um instrumento. Olha só. É um instrumento dos chefes dos filisteus, dos chefes desse imperialismo, né? Que os estudiosos vão dizer que eram a elite que mandava nesse lugar, ou seja, o rei e os seus comparsas, os grandes donos de fazendas, os grandes donos de comércio, enfim, o rei e os seus comparsas. O rei dos filisteus e seus comparsas, eles usaram Dalila de instrumento. Quem é usado de instrumento? Tem opção? Muitas vezes não. Fica aí para se pensar. Eu, particularmente, acho que é uma coisa no meio, entre uma resposta e outra, mas enfim. A gente vê no final da história de Sansão que Sansão foi feito de escravo. Olha só. A gente tem notícias no Brasil, por exemplo, de pessoas que são resgatadas de trabalho escravo todo dia, praticamente. Todo dia. Sansão, o que ele estava combatendo nos filisteus foi o que ele sofreu quando ele foi preso, que é a escravidão. Ele sofreu escravidão. Ele foi preso, ele perdeu a sua força, né? Que ele era bastante forte, cortaram o cabelo dele e ele foi preso. E aí ele precisa ficar empurrando um moinho. Um moinho é uma roda gigante assim, que moe o trigo para fazer farinha. Ele precisava ficar empurrando esse moinho, porque na época não existiam tecnologias para fazer isso automaticamente. E quem empurrava esse moinho eram os escravos, os prisioneiros de guerra que eram feitos de escravos. Olha só, o que ele estava combatendo e tentando salvar o pai e a mãe dele, o povo dele, a tribo de Dan, a tribo de Judá, o que ele estava tentando salvar, o que ele estava combatendo, era um tipo de escravidão. Olha só, interessante. Era a liberdade do seu povo também. A gente lembra, inclusive, como a história de Sansão também reflete, começa a refletir o próprio Êxodo, né? O próprio Êxodo. A gente começa a perceber, já na história de Sansão, mas que a gente já está percebendo desde Êxodo, que Deus, o Deus da Bíblia, Javé, está sempre se posicionando ao lado dos oprimidos. Deus está sempre se posicionando ao lado dos oprimidos. Por quê que eu tô falando isso? Porque, gente, quando vocês forem ler a história de Sansão, eu vou dar outra dica aqui para vocês, tá? Sansão não era uma pessoa boa. Sansão não era uma pessoa bacana, uma pessoa divertida. Ele não era. Ele cometeu muitas atrocidades, fez muitas coisas ruins. Ele não era uma pessoa moralmente legal. Não era uma pessoa que moralmente a gente sentiria vontade de ser amigo dele. Ele não era. Mas ele foi usado por Deus numa posição de liderança do povo para combater a opressão. Olha só que interessante, né? E o próprio Deus repudiou Sansão, tanto que abandonou ele no final da vida e só usou ele, afinal de contas, para acabar de vez com essa opressão, para libertar de vez o seu povo, que foi destruindo o templo dos filisteus. Então você tem aqui um Deus que usa uma pessoa que nem é moralmente correta, como a gente acha que deveria ser, por exemplo, mas ele está sendo usado por Deus. Para quê? Porque o projeto de Deus não é o projeto de uma pessoa só. O projeto de Deus não é o projeto de uma pessoa só. O projeto de Deus não era que Sansão se tornasse líder, se tornasse rei,
se tornasse o novo império. O projeto de Sansão não era que o Sansão fundasse um reino que se tornasse um novo império. O projeto de Deus era a liberdade do seu povo. Então, para conquistar a liberdade do seu povo, Deus usa muitas vezes pessoas que aparentemente a gente não concorda com elas. A gente acha que elas são moralmente reprováveis. E aí, uma outra provocação é que boa parte do que fez Sansão cair da graça de Deus, cair do poder de Deus que ele tinha na sua vida, foi conciliar com o opressor. Foi conciliar com o opressor. Foi promover políticas de conciliação. Políticas, eu digo aqui, políticas próprias, ele com os opressores. Todos os relacionamentos que ele teve, que a Bíblia relata, né? Que a gente tem noção, que a gente tem ciência, todos os relacionamentos deles foram com mulheres filistias, dos filisteus. Ele teve amigos que eram da elite dos filisteus, que depois enganaram ele. Ele entrou em conflito com os filisteus, mas depois ele vai visitar a cidade dos filisteus, ele está vivendo no meio deles, ele está visitando o tempo todo a cidade deles. Então você tem aí um Sansão que ele combate os filisteus, mas ao mesmo tempo ele tem uma conciliação ali. Veja bem, eu combato vocês, mas porque vocês me atacam, mas também eu não vou acabar com a cidade de vocês, porque eu gosto das mulheres que tem aí, porque eu gosto da riqueza, do luxo que tem aí. Então você tem na história de Sansão um Sansão que concilia, um Sansão que é um líder, que deveria se posicionar e assumir uma postura correta, mas que ele prefere conciliar. Conciliar. De repente, por prazeres carnais, de repente, por acesso a bens materiais, enfim, ele prefere conciliar. Então a gente tem coisas que esse conto popular que passou de pai para filho, lá na época dos hebreus, por que ele passou de pai para filho, né? Porque ele nos ensina coisas. Ele nos ensina coisas. Ele nos ensina coisas muito importantes, não só para nós, na nossa vida, para a gente aplicar, para a gente pensar, mas também ele nos ensina coisas para nós como IBQ, como igreja. Ele nos ensina coisa para nós como Brasil, como nação. Ele nos ensina coisas para nós como, eu não sei se todo mundo aqui é da cidade aqui onde a IBQ tá, que é Osasco, porque estamos na internet, né? Estamos para todo o Brasil, ao vivo para todo o Brasil. Mas ele nos ensina coisas para nossa cidade, para a cidade onde você tá, para a cidade onde eu tô. Ele nos ensina coisas. Ele nos ensina coisas, talvez, para nós como América Latina, como América, como Europa, como mundo, como planeta. Ele nos ensina coisas. Então, é aqui que a gente vê por que a história de Sansão está na nossa Bíblia, que ela tem a nos ensinar. Algumas coisas só que eu apontei aqui, tá? Você lendo, eu tenho certeza que você vai achar muito mais coisas, muito mais coisas. Porque eu, quando eu fui lendo, se fosse botar tudo que eu anotei para falar aqui no slide, gente, a gente ia ficar aqui até, enfim, até tarde. Por fim, eu queria destacar um ponto específico. 2 pontos, na verdade, porque tem um extra lá no final, mas enfim. Estamos acabando, tá? Deus está sempre ao lado daqueles que se rebelam contra os seus opressores. Essa é uma das lições que a gente pode tirar da história de Sansão. E é para isso que a história de Sansão serve, para fazer coro com todo o resto da Bíblia. Na Bíblia, Deus está sempre ao lado daqueles que se rebelam contra os seus opressores. Se rebelar aqui, eu não estou dizendo da gente fazer que nem Sansão, como eu já disse. Não estou dizendo da gente pegar uma queixada e sair batendo em gente na rua que a gente acha que são nossos opressores. Eu estou dizendo das pessoas que, por exemplo, cometem com a gente imperialismos, das pessoas que muitas vezes cometem com a gente pecados, pecam contra a gente, das pessoas que muitas vezes se colocam como líderes ilegítimos da gente, enfim. Todas essas coisas que a gente às vezes pode abrir e ler no jornal, a Bíblia está nos dando pistas do que fazer, pistas de como agir, pistas de como se organizar, pistas de como a gente compartilhar isso entre a gente. Falar de Bíblia é falar da memória viva de um povo, porque de repente ela ilumina a nossa vida. Por último, um alerta que o autor do livro que a gente está lendo, o Carlos Masters, ele fala pra gente. Ele bota um último alerta, ele fala todas essas, um pouco dessas coisas que a gente discutiu, sobre a esperança, o conto ser a esperança de um povo, a questão da liberdade, a questão do próprio imperialismo, enfim, mas ele cita uma coisa importantíssima, que é o cuidado com o conformismo. Por quê? Porque Sansão, em algum momento, ele é entregue pelos próprios conterrâneos dele, pelos próprios hebreus, que eram pessoas que, mesmo dominadas pelos filisteus, falavam, mas essa dominação aí, mas tá tudo bem.
tá tudo bem. Eles vêm aqui, matam uma hora, mas assim, também, eu não tô sofrendo tanto, assim. Eles mataram meu vizinho? Mataram, mas não me mataram, então, né? Tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. O Carlos Mesters nos alerta, nos diz que a história de Sansão nos alerta. Cuidado com o conformismo. O conformismo, a ideia de que a Bíblia não tem nada a ver com o jornal que a gente abre, a ideia de que a Bíblia não tem nada a ver com a nossa realidade, que a Bíblia é uma coisa para ser estudada e deixado lá, no estudo, a gente não leva para a vida, é um conformismo. É um conformismo. E é que a gente tenta fazer o contrário aqui no curso, da Bíblia para a vida. Então, é isso. Essa é a explicação que eu tinha para dar. Essa aula, ela é apenas um começo, porque ela é apenas o começo da discussão. Ela é apenas a quarta aula do nosso curso. Então, tem muito mais coisa para frente, a gente vai se falar muito mais, a gente quero abrir agora para vocês conversarem, mas a gente vai abordar a mesma coisa que a gente abordou aqui de outras maneiras em outras aulas aqui do nosso curso. Então, por isso que essa explicação toda é só a ponta do iceberg, tem muito mais. Dúvidas, comentários, ideias, coisas que vocês tiveram aí em mente? Pode falar. Com toda essa explicação que você deu, é, vamos ver se eu consigo. Você acredita que a nossa história ainda está sendo contada? Que essa Bíblia, ela pode continuar sendo escrita? Deus está inspirando alguém contando essa geração agora? É possível isso ou não? Uma boa dúvida, uma boa dúvida. Eu digo uma boa dúvida porque Pode ser um absurdo que eu estou falando, mas é que você fala que, não, mas né, a memória volta, do povo, conta, sim, reconta, sim, mas também continua, sim, né? sim. É uma ótima dúvida, porque eu vou dizer, essa dúvida, eu não vou dizer que ela era um pouco minha, eu vou dizer que ela ainda é assim, não que ainda é assim, mas é isso, Ai, é que uma bom, coisa que eu então. sempre pensei assim. Eu sempre pensei, particularmente, principalmente quando eu era mais adolescente, assim, eu tinha muito essa ideia de, poxa, vou compartilhar uma coisa engraçada aqui com vocês. Vocês vão rir, depois vocês vão me ver na IBQ, vocês vão falar isso, eu tô até vendo. Vocês vão me encontrar na outra aula, vocês vão falar, Edinho, não sei o quê, enfim, mas eu vou falar mesmo assim. Gente, quando eu era adolescente, que eu comecei a estudar a Bíblia, eu decidi que eu ia escrever uma carta, assim como Paulo fazia. Porque eu tava descobrindo tanta coisa nova, e aí eu falava, nossa, eu preciso compartilhar isso com alguém, mas como que eu vou compartilhar? Eu vou compartilhar da forma que eu tô aprendendo, que é como os autores da Bíblia faziam. Isso muito porque eu também não tinha esses espaços aqui pra gente compartilhar, também, que a gente tem para compartilhar, enfim, coisas da Bíblia. Então, o que que eu fazia? Eu escrevia cartas, e aí eu colocava, tipo assim, eu sou de Osasco, eu sou aqui de Osasco, da cidade aqui, da Zona Oeste de São Paulo. E aí eu escrevia, tipo, carta a Osasco, a igreja de Osasco, tipo assim, sabe? Uma coisa totalmente infantil, assim. E aí é isso. Hoje em dia eu não faço mais isso, né? Mas eu sempre me perguntei isso, eu sempre tive essa dúvida também. E aí eu digo que, assim, hoje eu vou dar uma resposta que é para mim, né? Acho que se você perguntar para cada professor do BQ Educação, talvez tenha uma resposta diferente. Eu acho que essa pergunta é importante, mas ela é muito a minha resposta. Eu tenho a impressão de que hoje a gente não tem necessidade de um novo livro. A Bíblia, ela é um conjunto de livros, então ela tem seus começos, meios e fins em vários livros, mas ela é, de certa forma, um conjunto fechado, que, portanto, não tem a necessidade de um acréscimo necessariamente. Mas cristãos escrevem livros desde que o mundo, desde que cristãos surgiram, desde que Jesus surgiu. Os livros da Bíblia estão fechados e são a Bíblia Sagrada, são o que a gente considera a revelação de Deus? Sim, mas a gente tem peças disso ou partes disso em outros livros. Tem livros que pegam um texto, um versículo específico da Bíblia. Tem livro que faz isso, gente. Pega um versículo específico da Bíblia, um trechinho, uma frase, e destrincha aquilo, explicando de cabo a rabo de tudo, do grego, do hebraico, Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que
a Bíblia, como essa memória viva de um povo, ela não necessariamente precisa de um acréscimo ou teria um outro livro ou estaria sendo escrita necessariamente. Mas nós estamos produzindo o tempo todo coisas que são também, de certa forma, da parte de Deus. São também, de certa forma, da parte de Deus. Muitas delas servem para a nossa comunidade, por exemplo. Muitas delas vão servir para a nossa família. Muitas delas vão servir para os nossos amigos. Muitas delas vão servir para um grupo específico. Então, elas não têm essa universalidade que a Bíblia teria. Elas não atingem o número de pessoas que a Bíblia atinge, mas elas também têm gotinhas de revelação de Deus, numa música que a gente canta, num conselho que a gente dá para um amigo. Então, nesse sentido, é isso. Eu acho que não necessariamente tem espaço para uma Bíblia 2 ou um mais Novo Testamento, mas teria sim um espaço para a gente poder pegar o que a Bíblia já produziu e continuar falando sobre isso, escrevendo sobre isso, que inclusive é o que a própria Bíblia faz. Se você parar para pensar, o Novo Testamento está toda hora citando o Antigo, porque o que ele está produzindo também é novo, mas também não é uma coisa do zero. Tem Jesus citando o tempo todo Moisés, Elias, os profetas. Então você tem assim um exercício que a Bíblia nos ensina e que a gente pratica de retomar sempre esses mesmos textos. Então, nesse sentido, a Bíblia funciona assim como uma coisa fechada. Mas a gente está sempre produzindo. Essa aula aqui, por exemplo, ela é só um começo por causa disso, porque ela é o que a Raquel mandou no chat. A palavra de Deus não se renova a cada dia, mas ela ela tem esse caráter da gente estar sempre voltando para ela. Então, nas nossas produções, a gente está lá, relendo a Bíblia, relendo a Bíblia, relendo a Bíblia. Então, nesse sentido, a história está toda hora, a gente está escrevendo a nossa história, de certa forma, né? A gente não está necessariamente reescrevendo a história da Bíblia, mas a gente está escrevendo a nossa, que não precisa se tornar uma Bíblia, mas ela está aqui, entendeu? Inclusive iluminada pela Bíblia, que é o que a gente está falando. Ah, a Raquel mandou que é uma pergunta. A palavra de Deus não se renova a cada dia? É uma pergunta. Tem esse texto, mas eu tenho a impressão de que esse texto também não está falando da Bíblia especificamente. Esse texto, inclusive, eu não lembro exatamente onde ele está, mas o pouco que eu conheço, um pouco que eu já vi, é em um dos profetas, se não me engano. Ele está justamente falando sobre isso que eu estou falando, a palavra de Deus enquanto aquilo que é a Bíblia, mas aquilo em que, enquanto também a gente pega da Bíblia e faz música, a gente pega da Bíblia e dá conselho, a gente pega da Bíblia e faz livro, a gente faz aula. Essa palavra de Deus que a gente está compartilhando aqui, entre a gente. Então, ela se renova justamente porque a gente está aqui compartilhando ela. Se você colocar uma Bíblia e deixar ela lá na sua estante da sua casa fechada, nunca ler, nunca abrir, nunca falar nada, eu não sei como que ela vai se renovar. Agora, toda vez que a gente sente e abre, ela ilumina as experiências ao redor. Acho que Então, mais na ou menos verdade, gente esse. que se renova a cada dia lendo essa palavra. Porque cada Sim, vez que a gente lê, a gente se aprofunda nesse estudo, ela vai se revelando cada vez mais e a gente vai se renovando e vai aumentando essa intimidade com Deus. Então, ele vai, porque às vezes a gente lê um trecho da Bíblia, numa época, entende até uma certa parte, ou aquilo não conversa com você. Eu já li a Bíblia inteira, né? Foi uma proposta da igreja que eu frequentei. A primeira vez que eu li foi como um livro, como a irmã, logo no início da aula, falou, né? Literal, tentando uma cronologia. Aí foi, de uma certa forma, foi muito legal para mim ver todo, só que depois eu falei assim, não é só isso. Tem, tem alguma coisa errada. E aí me deu muita vontade de estudar a Bíblia, por isso que eu estou aqui, de entender o que é que tanto o povo que é, né, assim, que gosta da palavra do Senhor, e aí eu fui vendo que até a oração da gente muda por causa dessa palavra, né? Primeiro você começa uma oração, eu quero, Senhor, me dá, eu quero, e aí você vai entendendo essa palavra e vai ampliando, né? Então, a gente que vai se renovando através dessa palavra. sim, sim, perfeito, perfeito. Sim. Alguém mais? Oi? Oi, é só. O texto fala que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã, né? Não a palavra.
São as misericórdias do Sim, sim. Senhor que se renova a cada manhã. A gente ouviu só o finalzinho. Você pode ler de novo? Que eu entendi que você está lendo o texto lá. O texto fala Uhum. que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Não é a palavra, não é a Bíblia. São as Sim. misericórdias que se renovam. Sim, importante, olha aí, importante, importante. Atualização na hora, na prática. É isso. E aí a Eu, gente pode até fazer. A gente pode eu até posso fazer falar? essa. Oi? Pode falar, Eu pode posso falar. falar? Eu sempre entendi que a Bíblia, quando eu falo assim, quando eu fiz a pergunta, né, ela não se renova a cada dia, porque eu acho que a Bíblia também ela vem para contextualizar o nosso dia a dia. Então, às vezes, um pastor prega sobre o Salmo 23 de uma maneira, se você for numa outra igreja, vem uma mensagem de outra maneira, e assim sucessivamente, mas que está falando com alguém, né? Que está ministrando alguém. Eu lembro de uma vez que num grupo de oração eu levei a mensagem do filho pródigo, e aí eu falei que Deus também, ele também está trabalhando no pai, para que o pai receba o filho de volta. Tanto que o pai era o primeiro que viu, o primeiro que avistou, né? É cheio, pelo que a Bíblia fala ali, eles tinham muitos funcionários, e ele vem. E aí eu lembro de algumas senhoras lá da igreja que ela falou assim, que nunca tinha visto por por esse parâmetro, né? Então eu acredito também que a palavra de Deus se renova. Se a gente fala assim, mas ninguém mais vai virar sal como... Mas quantas coisas faz a gente parar, né? Parece que nós estamos numa estátua. Então, é contextualizar para o nosso dia a dia, mas que eu acho que ela se renova, sim, a cada manhã também, como as misericórdias do Senhor. Não, sim, sim, perfeito, perfeito. E eu acho que nesse sentido, a, a aula que a gente teve é muito sobre isso, né? É a memória viva. Então, se você não cultivar, ou se você não ficar atento a todas essas outras linhas, ou todas essas outras ideias, ou esses outros sentimentos que a Bíblia está tentando causar na gente, às vezes você vai perder alguma coisa, porque ela está sempre viva, ela está sempre em movimento. Então, você está ali. E outra coisa, uma coisa que eu queria destacar, daquilo que todos vocês falaram, que foi, assim, perfeito, mas eu queria destacar para vocês esse lado também, que é o lado que é a memória viva de um povo. Então, muitas vezes, se você for ler a Bíblia, só você, na sua casa, ainda assim você vai estar sendo um pouco influenciado, porque ainda assim você aprendeu um pouco sobre Jesus em algum lugar, então você tem uma lente já que você está usando para ler. Ninguém é neutro nesse sentido. Mas ainda assim, se você for ler sozinho, você vai perder uma parte que é o que a gente está fazendo aqui, né? É uma parte da experiência com os outros, com as pessoas comentando, com as pessoas mandando, com as pessoas falando, com as pessoas fazendo acréscimos. Olha isso e aquilo, isso e aquilo. Essa ideia da gente pegar um livro, a ideia da gente pegar um livro para ler a Bíblia, já soa meio, mas eu vou pegar um livro para ler a Bíblia, mas porque é um livro de um cara que estudou com não sei quem, então tem um trabalho de um monte de teólogos aqui em cima que eu não tô nem vendo, nem sei quem é, eu só conheço o Carlos Mesters e mais alguns teólogos que eu usei para montar a aula. Mas, poxa, tem um monte de teólogos aqui que estão fazendo um trabalho gigantesco para a gente poder sentar aqui digitalmente e conversar, por exemplo. Então, nesse sentido, por isso que aquilo que eu coloquei no slide uma coisa assim que eu, enquanto estava estudando a aula, aprendi e levo para mim, assim, dessa aula. Se a Bíblia é a memória viva de um povo, é só a partir do povo que a gente consegue entender a Bíblia. Então, a gente só consegue entender a Bíblia um pouco em comunidade. Se a gente sai da comunidade e tenta viver como um ermitão da montanha, um monge, é que os monges viviam com outros monges, né? Então, até eles estavam num povo. Se a gente tenta viver a vida sozinho, primeiro que a gente vai adoecer, mas em segundo lugar, a gente vai ter uma dificuldade de ler a Bíblia, de travar em alguns pontos, porque não vai ter uma outra pessoa ali para falar, e se isso daqui for isso aqui? Olha, eu li num lugar que isso aqui. Então, essa parte do povo, da comunidade, essa parte é muito importante quando a gente vai ler a Bíblia. Edinho, você falou também aí agora
que a Bíblia a gente entende mais estando junto, né? A própria palavra de Deus fala, né? Onde tiver 2 ou 3, eu estarei ali falando, né? E Exatamente. também, como a irmã falou lá, que a gente faz nova todas as coisas. A Bíblia também fala isso. Eis que faço novas todas as coisas. Então, assim, realmente a história de um povo já antigo. A época era diferente, a comida era diferente, as panelas eram diferentes, era tudo diferente, né? E era um tempo que as mulheres tinham que tecer o fio para fazer uma roupa, um vestido, outras coisas. Era muito diferente. Mas a Bíblia é, assim, eu acho sensacional, sabe? Eu acho ela sempre atual, porque a gente vê coisas que acontecem ao nosso redor, está tudo escrito ali que ia acontecer. É muito interessante, é muito legal. É uma palavra divina mesmo, viu? Mas é sensacional. Exatamente. Mas é como você falou, a gente tem que sentar junto e estudar, né? Você escuta um, escuta o outro, os professores que são preparados para falar para a gente. É muito legal isso, viu? Muito legal mesmo. Eu amei a aula. Deus abençoe você. Muito obrigada. Amém, amém. E aí, um outro detalhe importante para vocês entenderem essa minha personalidade é que, além de professor de história, eu sou psicólogo também, mas isso não apareceu muito aqui nessa aula. Mas eu também vim de igreja pentecostal. Então, se for falar de Bíblia e ficar falando de como. Ai, enfim, eu já começo a me emocionar, porque eu acho muito bonito isso, de como a gente abre um texto como. E aí é por isso que eu também optei por não contar a história de Sansão para vocês. Percebam que eu não contei ela, eu não falei dela, eu prefiro que vocês vão ler, mas eu não quis contar ela porque eu queria destacar isso. A gente aprende história de Sansão na escola dominical, na escolinha. A gente aprende história de Sansão nas novelas. Quem lembra da novela da Record que passou Sansão e Dalila, enfim. A gente aprende história de Sansão em tudo que é lugar. Mas toda vez que a gente ouve, a gente consegue tirar alguma coisa nova, a gente consegue lembrar de alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova. E é a mesma história. A mesma história que algum escriba, lá na época do rei Josias, decidiu reunir em texto. A gente está aqui falando sobre ela e ela está ensinando coisa nova. Então, isso é muito legal, muito bacana. Você falou aí do Rei Josias, nossa, que história também, o Rei Josias, né? O pai, o avô, tudo fez as coisas tudo errada, e ele procurou Uhum. fazer o certo, depois nem o filho dele fez certo. É assim, é um vai e vem, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. E é o vai e vem que a gente viu ali no diagrama, né? O povo vai e o povo tem dúvida, então o povo erra. Aí o povo pega o livro e volta de novo, e volta na memória. E se vocês pararem para pensar, assim, eu não que seja a minha parte preferida da Bíblia, tá? Mas a gente está sempre voltando lá em Êxodo, né? A gente está sempre voltando na memória do Deus que libertou os hebreus da escravidão. Então, é isso, gente, é isso. Alguém tem mais alguma consideração? Alguém tem mais alguma ideia? É um momento muito bom de compartilhar com vocês. Fico muito feliz da gente ter conseguido concluir, Oi, e a gente ter concluído com boa, tantas considerações. Opa, pode falar? boa noite, gente. Não, você perguntou se tinha mais dúvidas, né? Eu fiquei pensando aqui na história mesmo de Sansão, e realmente, para mim, eu fiquei agora tendo esse olhar diferenciado para o texto bíblico, né? Pensando não só assim, ali no escrito, mas o que o autor quis realmente passar, qual a mensagem que o autor quis passar. Então, alguns pedaços da história me geraram, fiquei pensando, mas o que que esse pedaço quis dizer realmente, trazer de lição para nós? Então, na verdade, estou jogando para todo mundo, para me ajudarem mesmo com essas dúvidas. Assim, no caso que a Bíblia fala que Sansão foi consagrado, né? Nazireu, e por conta disso ele não poderia cortar o cabelo, e ele recebeu uma força. E pela história ele realmente teve essa força, tanto que ele fez muitas coisas, enfim, lutava e tudo mais. E daí, primeiro ponto, eu pensei, tá, não me apegando ao fato, como a gente sabe que não é uma coisa histórica, não é um texto histórico, mas considerando o que quis ser transmitido no texto, do autor, do pensamento da história, assim, contada, né? O fato disso, como assim, alguém ser consagrado, ele recebeu uma força, enfim, só queria traduzir mais isso, que na verdade eu queria que clareasse mais para mim essa parte. E assim, depois, já no final da história de Sansão, já lá, depois de tudo que aconteceu, ele com Dalila, seduzido e tudo mais, e acabou cedendo, né, para, sei lá, pela paixão, enfim, acabou contando algo, e, enfim, foi capturado e tudo mais.
E no final, isso é uma coisa que eu, assim, sempre achei do texto, acho que tem sentido, que apesar de tudo que ele fez, mesmo ele tendo sido consagrado e talvez tenha, por muitos momentos, deixado de lado, não sei, essa vocação, enfim, o que ele foi chamado, no final, mesmo ele estando naquela situação muito difícil, né, ali, ele ora mais uma vez a Deus e ele pede a misericórdia de Deus, né? E assim, o que eu vejo assim no final, isso assim, no meu ponto de vista, é realmente a misericórdia de Deus, né? Que às vezes a gente faz tudo errado, né? A gente às vezes desvirtua daquilo que Deus queria, mas Deus está sempre nos ajuda. No final das contas, Ele nos ama e está conosco. E Ele, apesar de tudo, Ele pediu mais uma vez, né? Ele teve aquela sua força e conseguiu sair daquela situação, né? E, enfim, no final eu acho que é isso, mas eu queria também saber a opinião de vocês, se é, assim, considerando assim, de aplicação mesmo para nós, como cristãos no nosso dia a dia, e essa parte do início, pensando hoje não só, como não é um livro histórico, é uma mensagem que está sendo passada, essa questão de ele nasceu, foi consagrado, não podia cortar o cabelo e tinha uma força e tudo mais. Enfim, foi as dúvidas que surgiram no texto para mim. Daí, se não der para tirar tudo hoje por conta do horário, daí a gente discute nas próximas aulas. Enfim, só para deixar com vocês aí, passar a bola. Eu posso falar? Pode falar. Eu acho que vem falando sobre a obediência, né? E o preço que a gente paga em cima disso, da gente não confiar em Deus e colocar a nossa confiança em outros ou outro lugar. E também eu acredito que fala sobre os relacionamentos, né? Com quem a gente tem se relacionado, com quem a gente tem colocado a nossa confiança, né? Com quem a gente tem partilhado a nossa caminhada, com quem a gente tem contado os nossos segredos. Então, são coisas que para o dia de hoje, eu traria isso. Algumas, a gente poderia ir até mais profundo, né? E aí, realmente, a gente acaba pagando o preço e ter que voltar novamente para o Senhor, no qual a gente não deveria de ter saído, porque lá fala que Dalila, ela queria provas, né? Ela estava testando ele. E quando a gente ama, a gente tem que ser o nosso sim, sim, não, não. E toda a nossa conduta. Então, eu acho que traz isso, o nosso eu em relação ao outro, mas também traz sobre a nossa entrega e confiança do Senhor, né? Que se Ele falou não é para fazer, não, a gente não tem que fazer, porque o preço vem, né? E é caro. Amém, amém. Eu vou fazer só um acréscimo. Acho que isso é uma discussão realmente para mais tempo, para mais tempo não, porque a questão não é só o tempo, é a discussão para a vida, assim. Acho que é uma discussão de se fazer essa pergunta para mais pessoas e ver as opiniões delas. Mas eu vou fazer um acréscimo. Acho que tem tudo isso que a Raquel falou, mas eu vou acrescentar uma coisa a mais. Sansão era forte. E aí tem o texto dá impressão, assim, é uma coisa que eu vi um outro teólogo falando, mas é isso, é a impressão que ele teve, que eu também tenho, enfim. O texto dá a impressão de que tem uma gradação de força, porque ele tem uma hora que o Espírito do Senhor o toma, e aí ele mata 1000 homens, isso é uma força descomunal. Mas tem um momento onde Dalila engana ele, e ele amarra ele, e ele rompe as cordas. Isso não parece ser que o Espírito do Senhor tomou ele e ele rompeu as cordas, mas que ele também era um homem forte. Então, tem gradações, tem níveis. Ele era um homem forte, e aí ele fazia coisas muito fortes, e aí tinha momentos que o Espírito do Senhor tomava ele e ele ultrapassava essa força que ele já tinha. Eu pensei numa coisa aqui, que eu acho que é importante também. A gente não tem necessidade de cuidar, de usar, no caso, o nosso corpo ao extremo. Mas isso não quer dizer que ele não precisa de cuidados. Sansão era forte e ele tinha resistência física, e ele morreu numa situação precária. Mas caso Sansão vivesse mais tempo sendo forte, ele provavelmente seria uma pessoa que teria uma vida muito longínqua, porque força muscular está atrelado à vida
longa. O que que eu tô querendo dizer aqui, meus irmãos? Sim, eu vou dizer isso que eu vou dizer. Façam atividade física, se for possível. Estou dizendo se for possível, porque eu tenho certeza que para muitas pessoas é difícil, tem uma rotina ou tem limitações, mas, gente, façam atividade física, o mínimo que vocês conseguirem, um pouquinho, uma esticada, um alongamento, enfim, qualquer coisa. Porque essas pessoas nas quais a gente está lendo na Bíblia, Deus está sempre usando o corpo delas para o seu projeto. Se Deus precisar usar o seu corpo, o projeto dele, para libertação, para acontecer, assim, ele quer que você cuide do seu corpo. É parte do projeto dele também você cuidar do seu corpo, você ir ao médico, fazer os exames, você fazer alguma atividade física, se possível, enfim. Sim, eu acredito realmente que tem esse detalhe na história de Sansão. Sansão era um homem forte e Deus ainda dava ainda mais força para ele, mas ele era uma pessoa forte por si, porque ele era parte do projeto de Deus. Então, ele não bebia, ele tinha uma saúde, não comia animais impuros, não cortava o cabelo, mas parte dessa consagração dele, que era uma consagração espiritual, de ser escolhido por Deus, também era uma consagração de ter o seu corpo dedicado a Deus e cuidar do seu corpo. E aí, hoje, os cristãos todos são consagrados, são cheios do Espírito e têm o Espírito derramado na sua vida e têm também o dever de cuidar do seu corpo. Então, só uma pinceladinha, além de tudo que a Raquel já falou, que também está aí, e além de todas essas lições que a gente pode tirar da história de Sansão. Vamos ficar por aqui? Nosso tempo já está acabando. Mais uma última pincelada, que a Raquel falou sobre relacionamentos. Gente, eu tenho certeza que líder de jovens, fazendo congresso com jovens, com adolescentes, falar de namoro, falar de relacionamento, a história de Sansão, ó, se estudar direitinho, dá uns bons palpites, umas boas ideias. Só isso mesmo. Se alguém tiver aí interesse, dá uma estudada nesse ramo aí, que acho que é um ramo vasto. Acho que é isso, gente. Acho que essa foi a aula de hoje. Eu tô lá no grupo, então lá a gente tem um espaço para continuar conversando. Se vocês quiserem fazer comentários lá, se quiserem mandar perguntas, se vocês quiserem deixar um espacinho, pedir um espacinho na próxima aula também para a gente continuar conversando sobre isso, fiquem à vontade. E aí é isso. Vamos se falando. Essa aula é só uma pincelada, só um começo. Eu posso fazer um pedido? Pode fazer. Eu gostaria de pedir para que todos orassem por mim. Eu tenho uma decisão para tomar e estou bem assim, não sei se caso se compra uma bicicleta. Uhum. E eu quero mesmo essa direção de Deus e gostaria de contar com as orações para que Deus possa falar claramente do que eu devo fazer. Amém. Depois Amém. espero Vamos contar. Vamos orar, vamos orar. Amém. Pamela é o agradeço. nome dela? É a Pamela? Não, Raquel. Raquel. Raquel, perdão, Raquel. Por uma decisão, né? Perfeito, perfeito. Vamos orar. Sim, isso mesmo. Vou fazer uma oração final então e aí a gente se despede. Pode ser? Vamos orar então para encerrar nossa aula. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula que nós tivemos. Nós te pedimos que o Senhor continue com a gente a partir dessa leitura da Bíblia, iluminando a nossa vida, iluminando as nossas decisões. Te pedimos, Senhor, especificamente pela decisão da Raquel, que trouxe esse pedido para a gente, que o Senhor a ilumine, que o Senhor a ajude. E nós estaremos aqui para compartilhar com ela as notícias e tudo o que vier disso. Senhor, nos acompanhe, esteja conosco no resto da nossa semana. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Uma boa noite para vocês, boa semana e até uma próxima. Amém. Até uma próxima. Deus, uma boa Tchau, noite. gente. Obrigada. Obrigada, Edzinha.